22 de abril. Pois sabem todos que ontem Bolsonaro fez uma manifestação. Eu não vou dizer nem Bolsonaro, o bolsonarismo fez uma manifestação em Copacabana, no Rio de Janeiro. Lá estavam com ele, fundamentalmente com ele, representando o movimento, Silas Malafaia, Michek, etc. Nós cometemos um erro normalmente, dentre os tantos outros que cometemos, que é julgar uma manifestação a partir do número de quadras ocupadas pelas pessoas que vão nesta manifestação. É um erro. Evidentemente que este fato objetivo, a quantidade de pessoas que está ali, ele é importante, mas ele não é definidor. Observem que o discurso da extrema-direita brasileira, cada vez mais articulado com a extrema-direita mundial, expressa uma bandeira que pode ser traduzida numa locução: nacionalismo cristão. A bandeira nacionalista cristã, ela traz consigo um postulado de que religião e política caminham juntos, que o exercício do poder pela força não destrói a democracia, e usam como bandeira discursiva a defesa da própria democracia e da liberdade de expressão. É assim que a democracia vai sendo redefinida. E esta é a estratégia fundamental da extrema-direita mundial. Notem que os atos, eles operam sempre dentro das 4 linhas em defesa da democracia e da nossa liberdade de se expressar. Vejam os efeitos que o nacional-cristianismo vem produzindo nos Estados Unidos. Devastadores do ponto de vista da redefinição do que seja exatamente o Estado democrático. Isso estava ontem, de novo, de uma forma mais articulada, de uma forma mais clara, na manifestação da extrema-direita em Copacabana. E o problema é que, num país onde os políticos de centro, os políticos liberais, estão sumindo, nós não conseguimos fazer as leituras corretas desses movimentos políticos. E as consequências são gigantescas. As democracias vão sendo comidas por dentro. Isto é uma constatação. Quando se percebe que se naturaliza a expressão "o Brasil é do Senhor Jesus", como Michele Bolsonaro repete, isto não é gratuito, isto não é uma força de expressão, não. Isto é um bordão da política, isto é uma estrutura que organiza pessoas, que constrói convicções. Então, quando nós falamos da extrema-direita brasileira, que em algumas expressões, em algumas aparições públicas, mostra gente tosca, gente aparentemente vulgar. Eles são vulgares, isso é uma verdade. Tem muita vulgaridade nisso. Eles são tudo isso menos desorganizados. Por exemplo, tem gente que diz assim, a extrema-direita aprendeu a se organizar, estão se organizando. Não, eles sempre foram muito organizados. A questão é que agora existe eco e transnacionalização dos seus postulados políticos. O problema é que o lado de cá, e eu prefiro taxar o lado de cá como o lado do humanismo, porque do lado de cá se admite a diferença, se admite a pluralidade identitária, e do lado de lá não. É um mundo heteromasculino, de força e de condução do cajado por aquele que é ungido por Deus. Notem que eles não falam mais e não repetem mais o tema dos evangelhos. Como, por exemplo, na campanha passada, a verdade vos libertará, João. Isso não vem mais para a rua.
porque o tema é outro, é a teologia da dominação, é o nacional-cristianismo. É um negócio muito, muito próximo do fascismo, mas do meu ponto de vista ele é bem mais grave. Por quê? Porque ele flerta com um mundo teocrático. E notem, eles não negam a democracia, não. Eles a redefinem. Para ser mais singelo, todo regime autocrático nasce em defesa da democracia. Querem a prova disso? Vejam o texto introdutório ao ato institucional número 5. A ditadura brasileira vem e endurece, dizendo que assim o faz porque precisa defender a democracia. As tais 4 linhas. O momento é complicado e nós temos que pensar sobre isso, porque, mal ou bem, a vida tem que seguir. A vida tem que seguir. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos estudar, nós precisamos estruturar nossas famílias, nós precisamos ter um mínimo de expectativas sobre o futuro. E para encerrar, para que essa turma do centro, para que o liberalismo clássico se dê conta do que está acontecendo, porque não se deu conta, mesmo estando sendo dizimado pela extrema-direita. Vejam, quem cresceu no país, no Brasil, no Estado Democrático Brasileiro, foi a extrema-direita e o próprio PT. Quem se ferrou? Os tais centristas, os tais não me comprometo com nada, os tais vai dar nada, inocente. Não, vai dar sim. Prestem atenção nisso, prestem atenção no discurso. É o nacional-cristianismo, uma estrutura teocrática que se organiza a partir de uma filosofia chamada teologia da dominação, que tem como bandeira democracia e liberdade de expressão. É assim que se eles falam nas praças públicas. Quem pensa que movimentos que mexem com a humanidade se organizam pelo número de quadras que os manifestantes ocupam, está muito enganado. Esses movimentos, eles se perenizam, eles se organizam e eles se estabelecem, sim, na sociedade, a partir de disputas políticas, porque eles ganham, não são metros quadrados, mas eles ganham, sim, consciências. E os caras seguem caminhando. Vamos lá, pensando, é o máximo que eu posso fazer, pensar.